vídeo anterior sobre o preço do Bitcoin, se ele vai subir, continuar subindo, ou qual o patamar que ele vai chegar. É um assunto muito longo, porque tem muitas teorias e tudo mais. Mas eu queria trazer aqui para vocês uma perspectiva. Usando o gráfico do preço do Bitcoin com escala logarítmica, a gente observa que tem essa tendência de curva aqui. E essa curva ela está se estreitando. Se você reparar, os picos, né, dos primeiros halvings, eles estão se tornando cada vez menores em relação aos vales e tá dando a impressão de que essa curva aqui ela tende a se estreitar no final dela, tá vendo? É o que faz sentido, né? A volatilidade vai diminuindo conforme o uso do Bitcoin aumenta. Só que a gente está falando aqui em escala logarítmica, a distância entre aqui, ó, o pico dessa curva aqui está dando 300 mil e o de baixo está dando 120 mil, isso lá em 2032 e tal. Voltando aqui, só para entender melhor esse gráfico, esse aqui foi o halving lá de 2013, esse aqui foi o halving lá de 2017, 2018, esse aqui foi o halving de 2020 e a gente está nessa etapa aqui. A gente está no processo do halving de 2024. Aonde será o pico, né, o topo desse halving é que é a grande questão. Se seguir a tendência dessa curva aqui, que foi uma curva totalmente desenhada baseada somente nos topos aqui, o topo desse ciclo poderia ser algo aqui em torno de 200 mil, ó. Mais ou menos 200 mil. E a gente voltaria, depois desse ciclo, a gente teria um bear market que poderia fazer voltar até próximo aqui, no pior cenário, até 50 mil. Um paralelo aqui com o Stock to Flow, esse seria o patamar lá do Stock to Flow, lá em 2013, mais ou menos 500 dólares. Esse seria o patamar de 5 mil dólares, mais ou menos o que está previsto no Stock to Flow. Esse aqui seria mais ou menos 40 mil dólares. Esse aqui é mais ou menos a média dos 4 anos desse período aqui. Ou seja, 5 mil dólares foi mais ou menos a média desse período aqui. 500 dólares foi mais ou menos a média desse período de 4 anos aqui. Isso é só para demonstrar realmente que, na média de 4 em 4 anos, tem esse salto exatamente como previsto no Stock to Flow. Só que a grande questão é qual é o valor de cada um desses degraus, né? Se a gente observar, conforme o Bitcoin tem sido mais adotado, mais gente está conhecendo o Bitcoin, esses saltos não têm ocorrido conforme no início, né? No início de 500 pulava para 5 mil, um salto de 10 vezes. De 5 mil pulou para quase 50, 40, quase 50. Diminuiu já um pouquinho. E a grande incógnita é quanto que vai pular aqui para esse período que nós estamos agora. Será que seria 10 vezes? Ou seja, será que vai atingir lá os 500 mil, que é o que o Plan B está prevendo? Eu já acredito que não. Acredito que vai ficar mais próximo aqui da média, lá dos 120 mil aqui nos próximos 4 anos. Mas vai ter momentos talvez de pico que vai bater talvez próximo de 200 aqui e vai voltar a cair talvez aqui próximo dos 70. A gente vai ver uma flutuação ainda aqui. Ou seja, todo ciclo, né, de halving tem esse topo, tem essa queda, isso deve continuar ocorrendo. Só que a tendência é isso vai se estreitando, né, ao longo dos anos e até essa curva eles vão ficar muito próximos. A curva aqui da linha máxima, do topo, e a curva do vale vão ficar muito próximos no futuro. Nesse modelo aqui, bastante mandrake que eu fiz, estou prevendo lá para 2032 algo próximo de 500 mil, que é um stock to flow bastante suavizado, né, comparado ao stock to flow que a gente vê do Plan B. Essa visão aqui é uma visão suavizada. E por que eu sou mais conservador do que o Plan B? Porque eu acredito que os juros americanos vão ficar altos. Eu acredito que a concorrência das outras criptomoedas ela atrasa um pouco o crescimento do Bitcoin. E essa concorrência não é uma concorrência sem propósito, aleatória. A gente sabe, assim, a tendência é que os grandes detentores do capital legado, né, os grandes bancos que tendem a perder com o Bitcoin, eles não vão cair sem lutar. Uma das estratégias é criar outras criptomoedas, né, o Ethereum, a Solana e tudo. Então, a Ethereum é um exemplo de uma blockchain que foi criada, uma moeda que foi criada para competir com o Bitcoin. Ela basicamente, pensa na blockchain como sendo um banco de dados compartilhado, correto? É um banco de dados compartilhado que ninguém consegue alterar, porque para alterar você teria que alterar em todos os participantes da rede, e isso não vai acontecer numa rede descentralizada se ela realmente for descentralizada, porque é muito difícil você invadir todos os participantes dessa rede. Dado que você tem essa, digamos, facilidade de criar, essa dificuldade, né, de alterar os dados dessa rede, desse banco de dados, você, além de moedas, né, além de transferir moedas da carteira A para a carteira B, que é hoje o que o Bitcoin faz, na realidade, o Bitcoin é como se fosse um grande contrato inteligente também. Porque está dentro dele, já escrito na blockchain, a inteligência do contrato, que é a emissão de moeda de 4 em 4 anos reduz,
A emissão de moedas não vai ultrapassar o valor já estabelecido desde o início. Então a escassez do Bitcoin está toda programada lá dentro. Ele é um grande contrato inteligente. Só que na rede Ethereum, você além da moeda em si, você consegue programar contratos inteligentes para fazer operações entre duas partes. Ou seja, você consegue colocar dentro da blockchain uma previsão, por exemplo, que duas partes que estão negociando alguma coisa, se aquela negociação ocorrer e der tudo certo, o contrato automaticamente pode ser liberar o dinheiro para ambas as partes, ou para a parte que está esperando o dinheiro. Então, por exemplo, dá para fazer contrato inteligente, dá para fazer uma rede de apostas com contrato inteligente, dá para fazer um consórcio de banco com contratos inteligentes, dá para fazer até uma seguradora com contratos inteligentes, dá para fazer transações de compra e venda internacional, dá para fazer transações, enfim, o número, a infinidade, né, de possibilidades com contratos inteligentes. E a grande vantagem é essa, porque o contrato inteligente ele é imutável. Então, uma vez feito, ele vai ser cumprido. Reduz muito, nesses casos, a necessidade de garantidores do processo, né? Porque se você hoje, por exemplo, é uma empresa e quer pegar uma dívida, você vai ter que ter um banco, você vai ter que ter um agente fiduciário, você vai ter que ter um escritório de advocacia, você vai ter que ter um cartório para documentar todas as garantias, você vai ter que ter uma rede, né, de operadores, e você vai pagar muito caro, né? São taxas e mais taxas que você paga para você tirar essa dívida. E numa blockchain, você pode, por exemplo, tirar uma dívida num contrato inteligente que seja com garantias de criptomoedas, etc., que seja muito mais fácil e você não vai ter necessidade de tantos intermediários, porque já está garantido ali pela própria rigidez e estabilidade do contrato inteligente. Você não vai precisar pagar tantos intermediários. Então isso é um futuro muito promissor, né? A parte de contratos de inteligência é um futuro muito promissor e várias iniciativas estão trabalhando nessa área. A Ethereum é mais famosa, tem a Solano, e depois eu até entro mais no detalhe sobre isso. Mas eu só queria mostrar como é que está mais ou menos a variação de preço da Ethereum, para a gente comparar com o Bitcoin aqui e dar uma analisada. A Ethereum ela começou em 2014, então lá atrás, antes de 2017, ela também estava valendo R$10 apenas. E depois da popularização do Bitcoin mesmo, próximo lá do halving do Bitcoin, a Ethereum valorizou junto com o Bitcoin. Isso tem sido uma tendência, de ela também ter variações de pico e de vale, parecido com o Bitcoin, mas não necessariamente por razões iguais ao do Bitcoin. O Bitcoin tem claramente aquela redução de remuneração dos mineradores, é o halving. As outras criptomoedas não necessariamente têm isso, a maioria delas não tem, mas mesmo assim elas se comportam parecido com o Bitcoin, muito mais pela força de arrasto que o Bitcoin tem. Toda vez que as pessoas ouvem falar que o Bitcoin está subindo, tem muitos investidores que procuram as moedas alternativas como o Ethereum para surfar uma onda de subida também, sem nem entender direito o que está acontecendo, porque não há nenhuma relação direta entre Bitcoin e Ethereum. Porque o Bitcoin subiu, o Ethereum vai subir? Não tem nada a ver, teoricamente. Mas como existem muitos ainda investidores que estão chegando nesse mercado agora e não entendem muito como é que funciona o processo, então tem muita gente que compra Ethereum porque o Bitcoin subiu, na esperança de que o Ethereum suba só na força de arrasto do Bitcoin. Mas então ocorreu esse pico, esse vale em 2017, ocorreu esse pico, esse vale também no halving de 2021, mas agora, reparem que não está subindo mais. Agora no halving do Bitcoin em 2024, ela se mantém ainda bastante estável aqui próximo de $3.000. Isso pode indicar ou que arrefeceu esse mercado de altcoins, né, ou pelo menos a Ethereum ela não está se mostrando tão promissora em valor de mercado, ou está atrasado e pode ser que ainda tenha algum pico de subida nesse halving aqui. A minha intuição diz que não vai aumentar muito. O Ethereum ele vai cair dentro de um vale de outras moedas, apesar de que eu vejo bastante valor no Ethereum. Assim. O Ethereum eu andei estudando, depois eu posso até fazer um vídeo só sobre Ethereum. Essa possibilidade, essa aqui é uma plataforma que você consegue programar e fazer o seu contrato inteligente, seu smart contract. E é bastante fácil de usar, tem bastante ferramentas e você pode copiar códigos que já existem. Então, por exemplo, a própria Drex, a moeda digital do governo brasileiro, foi feita nesse modelo aqui. É um smart contract feito aqui nesse modelo aqui da Ethereum. Então, por exemplo, aqui eu vou entrar. Se você entrar no token da Drex, foi um token criado aqui dentro da plataforma de Ethereum. E aqui, fornecimento total máximo, 1 milhão de Drex. Já está em teste o Drex. E como o Drex está na blockchain, você consegue visualizar o código, você consegue visualizar o código fonte, consegue visualizar a versão. E dá para você fazer uma auditagem aqui e entender como é que está sendo feito. É bem interessante, mas o Drex merece também um vídeo só para falar sobre isso, tá? Bom, Ethereum dá para fazer smart contracts, dá para fazer o que o pessoal chama de NFT. NFT nada mais é do que como se fosse um número
único, imutável, que não dá para dividir, não é divisível. Então, se você for guardar esse NFT na sua carteira, você não consegue dividir ele por dois e dar metade para alguém e outra metade para outra pessoa. Ele é indivisível e único. Então, o NFT foi utilizado recentemente para obras de arte, por exemplo, onde você tinha como se fosse um título de propriedade da obra de arte, um título de propriedade dado pela blockchain, não era dado por nenhum cartório. Isso pode ser o futuro, por exemplo, dos registros de imóveis. Hoje em dia, para você registrar imóvel, você tem que registrar no cartório, uma burocracia danada, e no futuro pode ser um registro de blockchain que garanta que você é dono de um imóvel, por exemplo. Então, é claro que isso tem barreiras que vão além da barreira tecnológica, né? São barreiras de imposição estatal. Os cartórios são parte aí de uma máfia e eles vão usar a força bruta para continuar sendo relevantes e importantes, mas na prática, a tecnologia já existe tecnologia para não precisar mais de cartório.